Olá, pessoal, estamos no Isso Pode Ajudar e no mês de novembro nós contamos com 3 advogados, estamos com uma bancada jurídica aqui muito completa do escritório Diógenes Eleutério e Souza. Pedi para ler aqui porque eu disse que o Eleutério iria me pegar em algum momento. Estamos falando dos assuntos cotidianos do processo do envelhecer junto com a parte jurídica. No outro episódio, a doutora Simone falou um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Nós vamos completar. Estamos com a doutora Giovana e o doutor Diógenes. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Doutora Simone, nós finalizamos o bloco anterior falando sobre o Estatuto do Idoso, né? Sobre as violências que muitas vezes o idoso sofre dentro de casa. Né? Quais as violências mais constatadas? As violências mais comuns praticadas contra idoso, principalmente dentro da família, realmente são mais relacionadas a essa questão mesmo financeira. Porque normalmente as próprias famílias abusam das facilidades que têm de acesso às contas bancárias, ao benefício previdenciário do idoso. Por quê? Porque o idoso não tem a mesma facilidade de pegar um celular, utilizar um aplicativo do banco, ou até mesmo se locomover até uma agência. Então ele vai naturalmente, né? Também, naturalmente pedir ajuda de alguém dentro de casa, né? E aí é que acabam as pessoas abusando disso, né? E aí muitas vezes tomam posse realmente, literalmente, das finanças do idoso, porque são responsáveis também pela manutenção dele dentro de casa, né? Sim. Com as compras, com as necessidades básicas do idoso, mas aí acaba que distorcendo e muitas vezes sabe como é que é, né? Não dão muita atenção para o idoso, né? E aí também a doutora Giovana também que auxilia quando é constatado isso lá no escritório. Sim, ela já vai mais para esse lado. Assim, eu atuo efetivamente na área penal e uma curiosidade assim que às vezes as pessoas não sabem, né? É que o Estatuto do Idoso, ele é mais do que um estatuto ali que prevê direitos, né, e deveres. Ele também é um código penal paralelo, né? Então tem crimes específicos para os idosos que estão no Estatuto do Idoso, né? Crimes específicos contra o idoso. Então a gente pega lá mais ou menos do artigo 98 a 105, 102, se não me engano, do Estatuto do Idoso, estão os crimes contra a pessoa do idoso. Então, por exemplo, vai um desse que a minha mãe acabou de falar, que é a questão da violência patrimonial contra o idoso, né? Então, por exemplo, um filho que ajuda, um neto que ajuda o avô ali com o cartão do banco, mas acaba nunca devolvendo o cartão. Então, ou aquele, por exemplo, aquele neto, ou aquele cuidador que acaba pegando o dinheiro do idoso da aposentadoria para fazer compra, mas acaba gastando com ele também o dinheiro. Então, isso é crime. Então, lá no artigo 102, que fala a respeito disso, é apropriação, desvio, né, de bens, enfim, de qualquer recurso do idoso propriamente. Então, a gente está falando aí de uma pena de 1 a 4 anos, né, mais multa. Então, é crime isso. Então, acontece muito. Mas acontece mesmo? Acontece muito. Então, assim, por exemplo, porque quem que, em última análise, faz essa gestão, né, do patrimônio do idoso? Quem que, muitas vezes, o idoso não consegue ir até o supermercado para fazer compra, não consegue ir até a farmácia. Então, alguém tem que fazer a gestão das contas, né? E aí acaba, às vezes, acontecendo desvio desse dinheiro. Então, eu vou emprestar um dinheiro aqui para gastar com uma coisa, depois eu devolvo. Não devolvo. Na prática acontece, mas não acaba não sendo Então, porque a grande questão, né, desse tipo de crime é justamente isso. Porque muitas vezes eles acontecem num âmbito que deveria ser de confiança ali familiar. E isso, às vezes, não sai de dentro de casa. Né? É difícil, às vezes, chegar na delegacia. Então, porque, às vezes, são cometidos justamente por essas pessoas de confiança. Então, assim... empréstimos sem autorização. Então, o problema é que isso raramente chega para a justiça, porque dentro de casa acaba ficando em silêncio, né? Então, mas assim, a gente tem crimes não só patrimoniais. Então, por exemplo, lá no Estatuto do Idoso a gente tem o crime de maus tratos, por exemplo. Que é muito amplo no entendimento. No entendimento, exatamente. A princípio a gente pode pensar que a gente está falando só de agressão física, mas não é. A gente está falando também de negligência, de privação de alimentação, de falta de higiene. Abandono, né? O crime de abandono é outro crime, na verdade, mas no crime de maus tratos, então, por exemplo, se a gente pega um cuidador ali que por falta de tempo deixou aquele idoso acamado ali sem fazer a troca, eventualmente, de fralda, que ele usa alguma coisa assim, por horas.
Isso legalmente já pode ser considerado como maus tratos, entende? Então, a gente tem o crime do abandono também, que a minha mãe falou. Então, se você abandona o idoso em hospital, em casa de saúde, sem garantir o suporte necessário que ele precisa, isso é crime também. Então, a gente está falando de uma legislação que se preocupa também, principalmente, com a omissão, né? Então, não é só aquilo lá, fazer alguma coisa. Eu deveria ter feito algo e não fiz, né? Então, se preocupa com a omissão também, né? Entende que a omissão, o descuido, ele também pega bastante, machuca também nesses casos. E uma coisa que pouca gente sabe, aí, não sei se você já teve a oportunidade de pegar um caso assim, mas o estatuto, ele responsabiliza, inclusive, instituições por isso também, né? Então, então, se uma clínica, por exemplo, uma casa Somos de monitorados repouso, pelo Ministério Público. Sim. E não só isso, mas assim, se uma casa de repouso, por exemplo, e aí a questão de que eu falei que tem um crime específico, que é você não comunicar às autoridades se você tem ciência a respeito de um crime contra o idoso. Então, se você tem ciência que algum idoso está sofrendo maus tratos e você não comunica... Abandono familiar, incidências de doenças. Isso é um crime. Então, assim, é claro que quando a gente fala de responsabilidade aí de instituição, de empresa, a gente não está falando de responsabilidade penal, né? Porque no Brasil só existe responsabilidade penal de pessoa jurídica no âmbito ambiental, de crime ambiental. Fora isso, a gente está falando daí, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de responsabilidade civil. Mas há uma responsabilidade significativa aí, tanto administrativa quanto civil. Tanto que você falou que o Ministério Público, o Conselho do Idoso, né, eles atuam efetivamente com protocolos internos de fiscalização. Então, é algo que é pouco discutido, mas tem crescido bastante, né? Imagino que você tenha contato bastante com isso, né? Então, bastante. Na verdade, o legislador, né, se você for ver, todas aquelas... Ele entende, e o idoso é uma pessoa vulnerável, né? Então, no âmbito jurídico, o legislador procura dar proteção e intervir naquelas pessoas que mais necessitam, né? Por isso se trata de uma lei especial, não se trata de uma lei geral. Então, nós temos o Estatuto do Idoso como uma lei especial, criada justamente porque o Estado entende que o idoso é uma pessoa que necessita de proteção, porque são os mais variados tipos de crimes que ele pode sofrer e sofre, né, constantemente. É lógico que estamos falando de um idoso que, lógico, ele é idoso e está numa situação vulnerável, mas como que a legislação está atuando com essa modernização do idoso? Porque quando escrita, era um perfil de idoso. Sim. Hoje, ele não é mais aquele perfil. Hoje, ele se enquadra num outro perfil. Como que a legislação está em avanço? Porque, vamos bater daqui a pouco, 30% da população é idosa. Exatamente. Sim, a expectativa de vida também aumentou bastante. Eu acho que vai aquilo um pouco que eu falei, de que o direito, assim como a sociedade, ele evolui da desconstrução mesmo de certos estigmas sociais, né? Então, a preocupação que a legislação tem, muitas vezes, de mudar certa nomenclatura, mudar certos institutos, não é vazia, não é à toa, né? Justamente para buscar dar solidez para essas mudanças, né, que a sociedade passa. Mas, hoje em dia, o que a gente vê muito também é que, às vezes, a gente precisa dessa proteção, não só porque a questão do idoso, porque assim, o idoso realmente, como você falou, o conceito está mudando bastante, né? Não é mais aquela imagem que a gente tinha antes. Mas, em contrapartida, a sociedade está bem sofisticada aí quando se trata de criminalidade. Então, assim, os golpes hoje em dia... Fale um pouco sobre. Não, hoje em dia está cada vez mais sofisticado. Então, assim, para além dos crimes do Estatuto do Idoso, tem muita gente que usa do idoso para cometer outros crimes, por exemplo, estelionato, né? Esse tipo de coisa. Então, isso está cada vez mais sofisticado. Vulnerável e preciso que alguém me auxilie financeiramente, é isso? Também, mas, por exemplo, eu peguei um caso agora recentemente de um criminal que era bancário, assim, de instituição bancária, envolvia, enfim, até pessoal de dentro do banco mesmo, que isso virou uma grande investigação, mas um dos crimes que cometeram era estelionato contra uma idosa, de desvio de dinheiro, de dinheiro de uma idosa. Então, ali, meio que fizeram ela assinar uma procuração, sem ela saber muito o que significava, apresentaram no banco falando que era neto dela, mas na verdade não era. Então, assim, a sociedade tem ficado mais sofisticada desse lado também, criminalmente. Sim, né? eles estão inovando mesmo. Então... E principalmente também em relação a essa questão do idoso ter pouco conhecimento e eles se levarem vantagem dessa situação. Então, costumeiramente acontece de idosos caírem em situações de contrair um empréstimo consignado sem ter noção daquilo que está fazendo.
Está passeando pelo centro da cidade e é deparado lá com alguém do banco que oferece um empréstimo ali consignado e ele mesmo assina. Com leitura facial, todos esses aplicativos, mesmo assim ainda acontece. Mesmo assim. Exatamente. Mas justamente, assim, é o que eu falei, isso tem ficado mais sofisticado, né? Então, assim, o idoso, ele tá mais perspicaz ali, né, que nem você falou, mas em contrapartida, os golpes também estão ficando mais sofisticados. Até a gente cai em certas coisas. Hoje em dia, com esse negócio de inteligência artificial, às vezes eu vejo um vídeo na internet, eu juro que é verdade, eu vou ver inteligência artificial. Aí eu me sinto uma idosa, porque assim, não é possível eu não acreditar nisso, sabe? Tem muito cuidado, então, né? Assim, a gente tá ficando mais sagaz, mas em contrapartida, essas questões estão mais sofisticadas. E no direito empresarial, como que o estatuto entra? Porque as pessoas criam empresa, criam grandes corporações, elas envelhecem. Sim, isso é uma preocupação que, é como eu falei, as pessoas que... na verdade, eu penso assim, o idoso ele sempre vai ter a lei que vai proteger, mas tem aqueles que não necessitam dessa proteção ampla que a lei confere. Mas partindo do princípio de que o idoso ele é uma pessoa hipossuficiente, logicamente não é uma questão absoluta, tem que ser vista na prática. Eu tenho vários clientes que já são pessoas de idade avançada, mas estão vivendo muito bem, 100%. Melhores né? que alguns de 40. Então, assim, ativos, né? existe uma expectativa, assim, de que o idoso, né, cria-se um estereótipo de que o idoso, conforme você está velho, você não pode mais, você não está mais 100% para efeito de trabalho, e coisas que muitas vezes a gente se depara com o contrário, né? Nós temos aí vários exemplos na política, no judiciário, né? Mas nós temos a aposentadoria compulsória, que chega uma idade que você, por mais que você esteja 100%, a própria lei já começa a falar para você, que pelo menos no funcionalismo público, você já não vamos mais confiar 100%. E vocês concordam com essa aposentadoria compulsória, com a realidade de hoje? Olha, eu penso assim, que tem pessoas, eu acho que uma certa hora, né, certo momento da vida, que realmente fica um pouco, dependendo do que você faz, eu acho que você começa a ter alguns problemas em relação a fazer bem feito aquilo que você fazia já. As coisas vão, o ser humano, até para que ele possa, vamos dizer assim... É 75? É isso? 75. Eu conheço pessoas de 75 anos que estão muito bem. Nos dias de hoje, né? Mas vamos levar para o lado assim, que talvez o legislador pense assim, não, está na hora de você dar uma descansada, oportunidade para outras pessoas, até para que a máquina gire, outras pessoas sejam promovidas, senão a coisa não... O legislador, ele é obrigado a pensar no geral, assim, no amplo, né? Então, ele precisa resguardar, eventualmente, tudo isso para garantir que aquelas pessoas que efetivamente precisam disso consigam usufruir. Agora, as exceções a isso, aí é outra história, né? Mas eu acho que na questão empresarial, que a gente vê bastante, muitas vezes algumas empresas familiares, em que se entende justamente esse movimento e essa importância de começar a pensar não só numa sucessão da família, mas da empresa, né? Então, assim, o planejamento patrimonial é muito importante nesse sentido. A maioria dos empresários, eles têm essa preocupação de, não só por questões de tributárias, essas questões que envolvem quando você falece, e a gente sabe que existe toda uma tributação em cima, muito cara, né? Então eles procuram amenizar isso, mas também fazer com esse planejamento visando também evitar conflitos, né? Porque a família aumenta, a filha vai casar com uma pessoa que muitas vezes ele tem uma preocupação em relação aos reais motivos, a mãe não ficar desamparada, então ele quer deixar a empresa já se preocupa quem vai tocar a empresa depois que não estiver mais aqui. Então, no direito empresarial, ele sabe também que se ele tem que fazer isso quando ele estiver bem, porque depois uma das coisas que você tem que manifestar é a vontade, né? Então, muitas vezes se anula atos jurídicos porque a pessoa não estava 100% apta a manifestar a vontade. Isso aí, muitas vezes, é o que muitas vezes pessoas que tentam anular determinados negócios baseado na capacidade da pessoa naquele momento. Então, assim, quanto antes você planejar, isso acontece muito na área empresarial. Quem vai ser seu sucessor dentro da empresa, porque muitas vezes a pessoa tem 3, 4 filhos, mas tem um apto para gerir a empresa depois que não estiver mais aqui.
contrapartida do outro tem uma aptidão totalmente diferente. Então, isso daí é muito importante você ter essa consciência. E os empresários hoje em dia têm isso daí. Até porque ele morre, mas não necessariamente a empresa continua, morre, né? A empresa continua. Então, ele tem que preocupar em relação à continuidade da empresa. Giovana, você falou um ponto muito importante para os profissionais cuidadores, que são os cuidados não executados, que podem ser caracterizados como maus tratos. Eu gostaria que você ressaltasse isso, porque muitas vezes naqueles cursos de cuidadores, eles não passam essas informações, e às vezes a pessoa passa como, enfim, ela não sem sabia, saber e sem chega até então para prestar esse serviço, o qual a família contrata. Muitas vezes a família acha que está apto, porque a pessoa está mostrando um certificado. Sim. E no cuidado não acontece. Exatamente. Eu acho que vai exatamente do ponto que você falou, da posição que essas pessoas estão, que é uma posição de confiança, né? Então a família está confiando naquela pessoa para fazer essa função, para cuidar de um ente ali querido e amado, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade, tem certas pessoas na legislação, e aí indo mais especificamente para penal, que elas têm uma figura que a gente fala de garantidor. Então, elas são pessoas que elas têm uma função além do que meramente, assim, todo mundo tem o dever de prestar socorro para alguém que está precisando, por exemplo, certo? Sim. Mas se eu sou um bombeiro, eu tenho uma função além. Entende? Eu tenho uma formação para isso. Eu sou especializado nisso, é o meu dever, né? É o meu dever de vida, de carreira, enfim, as pessoas confiam que eu faça isso. Então, essas pessoas, elas têm uma função de garantidor mesmo. Então, elas têm mais do que... elas têm a obrigação de evitar esses resultados. É obrigação mesmo. Então, quando a gente fala de omissão, é quem realmente poderia agir ali para evitar um resultado e não fez. Então, muitas vezes as pessoas acham que é crime ou enfim, ou só ofere responsabilidade, atrai responsabilidade se você ativamente fez alguma coisa para prejudicar, se você teve alguma conduta, mas a falta de conduta, de você ter uma conduta, é uma conduta, em última análise, né? Você está escolhendo ali se omitir. Então, se está dentro das suas possibilidades, você fazer alguma coisa, você não faz, isso é sim considerado crime, né? Então, o crime de maus tratos, ele pode ser cometido tanto comissivamente, que a gente fala que é um crime comissivo, ou seja, um crime que ele determina uma ação, então eu vou lá, cometo uma violência física, tanto omissivamente. Então, é o exemplo que eu dei, por exemplo, de você negligenciar o cuidado desse idoso, falar, eu tô cuidando de outro, tem muitos idosos aqui, então eu vou deixar, daqui a pouco eu dou uma atenção para ele, não ver o que ele tá precisando, não procuro entender, se comunicar, ignora. Muitos casos, muitas vezes, que eu já atuei, por exemplo, profissional acha que é deixar, que nem tem gente que cuida de criança, mas e deixa assistindo televisão, não faz nada, mas tem que ter esse apelo, tem que ter essa preocupação, né, de entender, ouvir, de não ter esse... A gente tem, muitas vezes tem pessoas que menosprezam, não escutam, né, o que o idoso está precisando, e é importante isso, né, porque isso, como eu falei legalmente, já pode ser considerado maus tratos. Os pais estão bem amparados com uma cuidadora familiar. Eu vou mais além, eu vou mais além, eu acho que é importante a pessoa ter especialidade para aquilo, para cuidar de um idoso, né, porque hoje em dia a família também tem essa preocupação, ao contratar, saber se a pessoa tem um curso específico para cuidar de idosos. Buscar referências. Buscar referência, porque muitas vezes a gente vê pessoas cuidando de idosos, mas não tem nem curso. Não, nem sabem. Nem sabe. E aí, no momento ali que necessita, ela não sabe nem como agir. E a família muitas vezes contrata essas pessoas sem nenhuma indicação, sem nenhum currículo, né? Então isso é importante. Sim. Porque muitas vezes o maltrato do idoso vem justamente de você contratar uma pessoa desqualificada para aquilo. Sim, e principalmente essa questão que você falou, Divaldo, é muito importante. Eu acredito num curso de enfermagem, especialização na área do idoso especificamente, eventualmente, você ter essa formação, né? As escolas especializadas, as faculdades, passar essa noção aprofundada das questões do que é você se omitir, o que você está incorrendo eventualmente num crime. O que eu percebo muito nas formações é que a parte jurídica não é endossada, né? Justamente, e é importantíssimo. E como fazemos para localizar o escritório de vocês? Nosso escritório está em todas as redes. No Instagram, site, a gente tem também o Instagram do escritório é
DES Advogados, né? Sigla aí de Joyce vai aparecer na Advogados, tela. vai aparecer aqui na tela. Sim. E aí vocês encontram a gente por lá. A gente tá sempre postando vídeo, sempre abrindo ali sugestão de tema para que vocês desejam que a gente fale. A gente tem um corpo jurídico legal lá, de bastante gente especializada em várias áreas. Percebi. Então, a gente consegue trazer temas diversos, assim, é bem interessante. Tá certo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Muito Segundo obrigada. episódio está concluindo. Obrigada. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 94007-5391, tá certo? Meu telefone tá certo, meu telefone. Ou no @cuidar e a saúde ou no @edivaldo.toledo. Eu aguardo você lá até a próxima semana no Spotify, Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e YouTube. Até mais. Tchau, tchau.